Dimensionamento da parte corrente alternada de um microgerador solar fotovoltaico. Elaborar um projeto elétrico de um gerador fotovoltaico exige conhecimento técnico específico com geração de energia elétrica, e é uma atividade que implica responsabilidade técnica considerável, uma vez que o gerador solar fotovoltaico é instalado em locais de convivência humana. Então, seus componentes elétricos devem ser dimensionados criteriosamente, obedecendo todos os respectivos regulamentos técnicos, normativos que estão em vigência. E neste conteúdo eu vou apresentar as etapas para o dimensionamento dos componentes em corrente alternada de uma microgeração distribuída. Começando pelo diagrama unifilar, o diagrama unifilar é a parte do projeto elétrico que facilita a interpretação dos dados técnicos de todos os equipamentos elétricos utilizados no gerador solar fotovoltaico, bem como ele fornece de forma simplificada como esses componentes estão conectados entre si, como eles estão ligados entre si. A gente vai falar sobre o dimensionamento dos cabos corrente alternada. Devem ser levados em consideração no projeto a maior seção do cabo dentre os critérios subsequentes, ou seja, o critério da seção mínima, o critério da capacidade de condução de corrente e o critério da queda de tensão. O critério da seção mínima, a tabela 47 da NBR 5410, ela regulamenta que todo cabo corrente alternada de qualquer circuito de força, ele não deve ter a área de seção transversal inferior do que a 2,5 mm². Já o critério da capacidade de condução de corrente IZ, conforme a norma NBR 5410, no tópico 6.2.6.12, ele diz que a capacidade de condução de corrente dos condutores deve ser igual ou superior à corrente de projeto IB do circuito corrente alternada, no caso IBCA. E lá no manual do inversor a gente consegue ver qual é a taxa da componente da terceira harmônica. E no inversor em questão, o efeito da componente de terceira harmônica é de 3% sobre a corrente de projeto do circuito corrente alternada. E para calcular a componente terceira harmônica, a gente vai multiplicar a corrente de saída do inversor por 3%, conforme o dado do datasheet, e obtém ali a corrente de terceira harmônica que vai afetar a corrente de projeto corrente alternada. A corrente de projeto corrente alternada, ela será utilizada para dimensionar os cabos de corrente alternada do circuito entre o inversor e o quadro geral de baixa tensão do local onde será instalado o microgerador. E então a corrente de projeto em corrente alternada é tida ali pela raiz quadrada da soma dos quadrados de duas correntes, que é a corrente de saída do inversor mais a corrente de terceira harmônica. As tabelas 36 e 37 da NBR 5410 regulamenta a máxima capacidade de condução de corrente de acordo com as áreas da seção transversal comerciais do cabo corrente alternada. E considerando então que o método de instalação em questão dos cabos corrente alternada seja o B1 e que o cabo seja de isolação PVC, a gente percebe que a tabela 36 da NBR 5410 na coluna B1, com dois condutores carregados, o cabo de corrente alternada com área de seção transversal 4 mm², tem capacidade de condução de corrente IZ igual a 32 A. Então, portanto, ele consegue conduzir tranquilamente a corrente de projeto. Agora, mergulhando no critério de queda de tensão, lá no tópico 6.2.7.1 da NBR 5410, é regulamentado níveis de queda de tensão admissíveis. Para o projeto em questão, a gente vai assumir que a queda de tensão ΔU máxima no parte circuito corrente alternada do inversor até o quadro geral de baixa tensão no local seja de 2% no máximo da tensão de conexão. No caso, na instalação em questão, a tensão de conexão é 240 volts. Então, 2% desse valor é o máximo de queda de tensão que a gente vai assumir para esse trecho entre o inversor e o quadro geral de baixa tensão. Então, considerando o comprimento do cabo corrente alternada entre o inversor e o quadro geral de baixa tensão,
e a impedância do cabo de 4 mm², a gente pode testar se a área da seção transversal do cabo de 4 mm², resultante do critério de condução de corrente, mantém uma queda de tensão menor do que a 2% da tensão de conexão. Para fazer esse teste, a gente multiplica ali a impedância do cabo, que é um dado de datasheet dos fabricantes, vezes a corrente de projeto, corrente alternada, vezes o comprimento do cabo. Essa informação nos dá a tensão de queda, ou seja, a queda de tensão no condutor 4 mm². E o cabo de corrente alternada de seção transversal 4 mm² está aprovado pelo critério de queda de tensão, pois a queda de tensão calculada ela é menor do que a queda de tensão admissível, que são os 2% lá dos 240 volts, que é a tensão de conexão. Então, definindo a seção do cabo corrente alternada, a maior seção transversal calculada nos critérios da seção mínima, condução de corrente e queda de tensão, foram validados pelo próprio queda de tensão, e a seção mínima do cabo corrente alternada se adotada no projeto não deve ser inferior a 4 mm². E o cabo corrente alternada de proteção, conforme o regulamento da tabela 58 da NBR 5410, deve possuir a mesma seção da área transversal do cabo das fases, ou seja, 4 mm². Para dar maior liberdade ao executor do projeto, nós como projetista podemos calcular a máxima distância que o cabo corrente alternada dimensionado, ou seja, o cabo de 4 mm², pode percorrer de forma a não exceder os 2% da queda de tensão. Para ter essa distância máxima, a gente divide a queda de tensão encontrada, o valor em volts da queda de tensão encontrada, por a resistência do condutor de 4 mm² vezes a corrente de projeto calculada. Então essa divisão ela nos dá ali o comprimento máximo que o cabo de 4 mm² pode ter entre o inversor e o quadro geral de baixa tensão, de forma a manter a segurança ali da instalação e também manter os níveis de queda de tensão conforme as indicações normativas. Se você está curtindo esse conteúdo e prefere também acompanhar via texto, eu preparei um artigo que está lá no LinkedIn da Solaris Elétrica. Aproveita, curte a nossa página, siga a gente por lá também. Agora vamos dimensionar a caixa de junção corrente alternada. A caixa de junção corrente alternada está diretamente relacionada à quantidade de cabos corrente alternada do inversor, e para o dimensionamento em questão, uma caixa de junção corrente alternada que compõe 2 DPS corrente alternada, um disjuntor bifásico também corrente alternada, que tenha uma saída e uma entrada é necessária. Agora a gente vai dimensionar os componentes que vão ser instalados dentro da caixa de junção corrente alternada. No caso, vamos começar pelo disjuntor corrente alternada. Esse dimensionamento do disjuntor ele precisa ser levado em consideração o atendimento de duas condições estabelecidas no tópico 5.3.4.1 da NBR 5410. A primeira condição, ela diz que a corrente de projeto corrente alternada ela tem que ser menor do que a corrente nominal do disjuntor, que por sua vez também tem que ser menor do que a corrente de condução do cabo, ou seja, a capacidade de condução de corrente do condutor. E a segunda condição diz que a corrente de atuação do disjuntor ela tem que ser menor ou igual a 1,45 vezes a corrente de condução do condutor, ou seja, a máxima corrente que ele conduz. No caso em questão, um disjuntor de 32 amperes é o único disjuntor comercial que atende simultaneamente as duas condições. Agora, dimensionando os DPS corrente alternada, normalmente existem 3 tipos de DPS que são usados para proteger a instalação fotovoltaica. Caso o DPS tipo 1, ele protege contra efeitos diretos de descargas atmosféricas na unidade consumidora. O DPS tipo 2, ele protege contra efeitos indiretos de descargas atmosféricas e limitação das sobretensões de natureza diversa no sistema elétrico de potente. E o DPS tipo 3, ele faz ali a proteção e evita as perturbações elétricas das instalações elétricas internas. A gente, considerando então que não há necessidade de ter um SPDA ali na unidade consumidora da microgeração em questão, para o qual está sendo dimensionado esse gerador fotovoltaico, a gente pode adotar
no projeto um DPS corrente alternada com algumas especificações características do local, como um DPS classe 2, tensão de proteção de UP, parâmetro P, menor do que 2,5 kV, a tensão máxima de operação contínua, parâmetro UC, igual a 275 volts, a corrente de descarga máxima, parâmetro Imax 10 kA e a corrente nominal, parâmetro IN 5 kA. É importante conferir também a norma de geração distribuída da distribuidora de energia na qual o projeto vai ser homologado, pois algumas distribuidoras elas regulamentam alguns dos parâmetros de dimensionamento do DPS. Agora vamos dimensionar os eletrodutos no percurso corrente alternada, desde o inversor até o quadro de distribuição ou QGBT. Esse percurso dos cabos corrente alternada do inversor, passando pela caixa de junção corrente alternada e até chegar ao quadro de distribuição da unidade consumidora, precisa ser dimensionado para proteger os cabos contra esforços mecânicos. Então, portanto, vamos dimensionar para o trecho em questão um eletroduto metálico para proteger os 3 cabos de seção transversal de 4 mm², 2 fases e um condutor de terra. Consultando no site do fabricante, o diâmetro externo é igual a 4 mm para o cabo de seção transversal 4 mm². Usando a fórmula para cálculo da área do círculo, a gente consegue descobrir a área ocupada individualmente por cada cabo. No caso, a gente pega o número π e multiplica pelo diâmetro do cabo elevado ao quadrado e divide por 4. Aí temos então quanto de área em milímetros quadrados cada cabo de 4 milímetros quadrados consegue ocupar, ou seja, a ocupação de cada cabo individualmente. Como são 3 cabos corrente alternadas de seção transversal 4 mm², como eles compartilharão ali o mesmo eletroduto, vamos calcular quanto os 3 cabos ao mesmo tempo ocupam o eletroduto, de forma que a gente consiga entender se está dentro ali dos parâmetros da norma. No caso, a área total de ocupação do eletroduto vai ser a quantidade de cabos, né, multiplicado pela área de ocupação do cabo de 4 mm² em uma unidade. Considerando o método 3 de instalação de linhas elétricas da tabela 33 e o tópico 6.2.1.1.6a da NBR 5410, é preciso selecionar um eletroduto metálico de forma que não mais do que 40% da área de sua seção transversal seja preenchida pelos cabos corrente alternada. E para calcular então essa área mínima interna do eletroduto, a gente pega a área de ocupação dos cabos, calculada anteriormente, e divide por 40%. E esse cálculo nos entrega a área mínima de ocupação do eletroduto. E a partir da mínima área interna do eletroduto, calculada anteriormente, a gente consegue calcular o mínimo diâmetro do eletroduto metálico a ser utilizado. E para ter esse mínimo diâmetro, a gente tira a raiz quadrada da área mínima de ocupação multiplicada por 4 e dividido por número π. A raiz quadrada dessa multiplicação e dessa divisão nos entrega o diâmetro mínimo do eletroduto metálico que vai proteger os 3 cabos corrente alternada de 4 mm². Então, um eletroduto metálico comercial de 15 mm de diâmetro atende tranquilamente o diâmetro mínimo requerido. Normalmente, cada peça de eletroduto possui 3 metros de comprimento. Para descobrir quantos eletrodutos corrente alternada vai ser necessário, a gente divide o comprimento máximo do percurso pelo comprimento do eletroduto. E ali a gente descobre quantos eletrodutos são necessários. Lembrando que para cada curva que acontece no percurso que o eletroduto irá percorrer, a gente precisa ter uma condulete, né, no ângulo da curva. Se for uma curva 90 graus, uma condulete 90 graus. Eu espero que este conteúdo tenha facilitado a sua compreensão de como é dimensionado um gerador solar fotovoltaico. Fico à disposição para facilitar os seus projetos de energia solar fotovoltaica.